Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Fundos Imobiliários, Investimentos Saudáveis. Esse curso ele visa a dar informações para quem tem vontade de investir em fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar sobre os principais riscos que os fundos imobiliários eles vão permitir e como evitá-los ou minimizá-los. Primeiramente, esse vídeo vai ser separado em duas grandes partes, que vão ser parte um, no qual nós vamos falar desses principais riscos, e a parte 2 dos segundos riscos. Isso daqui é praticamente um consenso entre todo mundo que existem esses riscos aí. Alguns desses riscos que vocês vão aprender, eles não são só riscos de fundos imobiliários, como risco de beta, risco de liquidez, gestores dos fundos, eles vão poder ser passados para outros tipos de fundos, e alguns até para análise de empresas, como uma análise de ações, para construir uma carteira. Risco de mercado, né? Os fundos que são caracterizados por esse tipo são todos. Por quê? As cotas que você compra de um fundo imobiliário são classificadas como renda variável. Logo, ela vai satisfazer a lei da oferta e da procura. Vão ter pessoas que vão estar procurando em certas épocas, então elas vão estar variando para cima, subindo o preço, e vai ter menos pessoas em certas épocas e elas vão começar a variar para baixo, dependendo do que está acontecendo. Um exemplo é você observar o comportamento da RBRF 11, o fundo imobiliário tipo FOF, que ele investe somente em outros fundos imobiliários. Nós observarmos aqui, eu coloquei a cotação, né? A cotação está em reais aqui, de acordo com o que vai subindo aqui, você observa a cotação dela de cá. Se você observar, ela teve um momento de subida muito grande. Aqui eu vou considerar aonde a pessoa vai entrar e você vai ver que possivelmente, se ela precisar desse dinheiro, ela vai começar a perder dinheiro, porque ela talvez não fez uma reserva aí. E por isso que é classificado que tem um pouco mais de risco os fundos imobiliários. Bem, vamos fazer a nossa suposição e simulação. Vamos supor que João investe R$ 10.000 em RBRF11, tendo em vista ganhar 0,59% ao mês, ou seja, R$ 59, e não possui reserva de emergência, ou seja, ele está numa categoria de risco mais elevada, porque dependendo de um problema de pandemia, talvez ele pode vir a necessitar desses R$ 10.000 para sobreviver. Então, vamos supor que desse momento que ele entrou aqui, né, veio a crise e ele se viu numa situação difícil. Até agora, desse momento até agora, ele vai ter recebido R$ 236 no total, que vão ser R$ 59 todos os meses que ele participou daquele fundo. Mas se ele, por um acaso, devido a essa situação de dificuldade, ele retirar o dinheiro hoje, nós temos que ele vai amargar uma queda de aproximadamente 10,19%. Ou seja, ele vai amargar com R$ 1.019 de perda. Esses R$ 1.019 de perda, eles não equivalem aos R$ 236 que ele vai ter, né? Isso daqui aconteceu por causa da pandemia. Não tinha jeito de ninguém precificar isso daqui porque não tinha nenhuma suspeita sobre isso. Porém, o mercado você pode ver que ele se recupera também ligeiramente rápido. Logo, se o João não precisar do dinheiro nessa época, futuramente, muito possivelmente, ele vai ter já uma valorização da sua cota. Só que ele não pode tirar nesse momento. Ele tem, por isso que as pessoas falam que é muito importante ter uma reserva de emergência ou ter a garantia, a certeza de que você não vai precisar desse dinheiro. Garantia ou certeza é, meu pai me banca se eu passar por alguma dificuldade. Tem que ter algum lugar que te garanta isso, né? É um exemplo. Então, ao investir, deve ser levado em consideração que o mercado pode oscilar e o valor da cota pode reduzir. Então, você tem que estar aberto a isso quando você vai investir em fundos imobiliários ou ações. Risco de se aprovar tributações sobre dividendos. O principal fundo que vai ser, vão ser todos que vão sofrer desse risco. Por quê? Porque uma característica quase que inerente dos fundos imobiliários é pagar os dividendos mensais. Então as pessoas, praticamente todas, eles já estão contando com isso. Então muitos investidores buscam um rendimento frequente dos FIs. Logo, se algo for prejudicar esse rendimento, alguns investidores podem não se sentir interessados em investir mais nesses FIs. Isso pode gerar, no primeiro momento, uma venda em massa das cotas, levando a uma desvalorização das mesmas.
Isso não impacta os dividendos, tá? Lembrando sempre isso, que os dividendos eles vão vir do lucro que esses FIs estão recebendo. Você só vai ter uma variação do preço das cotas, ela pode ir para menos ou para mais. Mas se você tiver focado no rendimento, isso daí não vai afetar os rendimentos. Nesse sentido, é interessante saber que existe a possibilidade futura dos dividendos voltarem a ser taxados, mas esse impacto pode não ser tão grande, porque você continua recebendo os dividendos normais. Isso não afeta o rendimento do fundo imobiliário, e sim só valorização e desvalorização das cotas. Risco da taxa de juros, né? Esse daqui é um dos fatores principais que afeta o crescimento ou decrescimento do preço das cotas. Se você observar, todos os fundos têm cotas, né? Então todos estão relacionados com essa taxa de juros. Vamos supor que no Brasil esteja com uma taxa Selic de 15% ao ano, que é uma taxa muito alta. Esse aí é considerado juros livre de risco e também pode ser considerado como o custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o quê? Se eu investir no Tesouro Selic, eu tendo 15% ao ano, se eu for sair dele para investir em outra coisa, eu quero que ele dê mais do que isso, porque eu tenho a oportunidade de investir sem risco em 15% ao ano, né? Então, considerando, partindo desse pressuposto aqui, nós vamos fazer a nossa análise inicial. Naturalmente, qualquer outro investimento que não te propicie o mesmo risco, quase nada, igual o Tesouro Selic a 15% ao ano, deve te gerar uma possibilidade de ganhar bem mais do que 15% ao ano. Agora, vamos supor que um FI te paga em média 7% ao ano. Você já verifica que ele te paga menos. E ele ainda tem a possibilidade da cota desvalorizar. Se ele te paga 7% ao ano e tem uma possibilidade de desvalorizar a cota, ou seja, você perder uma parte do seu principal, logicamente você não vai entrar nesse fundo quando tiver uma Selic alta, né? E é isso que é o risco da taxa Selic. Se ela aumentar, você vai ter esse tipo de observação, então muitas pessoas vão ter também, e eles podem começar a se ausentar dos fundos imobiliários. Isso daqui é chamado risco de mercado ou má gestão. É natural que alguns investidores não assumam esse risco, vendendo suas cotas e baixando o valor de mercado dos FIs. Um exemplo de como isso ocorre, né? Nós temos aqui a taxa Selic em verde e aqui o IFIX. O IFIX é como se ele fizesse uma média de alguns principais fundos imobiliários. Ou seja, se esses principais fundos imobiliários estiverem valorizando todos em média, esse IFIX sobe. Isso aí já tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e ele vai explicar melhor o IFIX, como é que é feito para um fundo entrar dentro do IFIX. E se essa média dos fundos caírem, esse IFIX cai, igual aqui. Agora vamos supor que você está lá quase em 15% da taxa Selic e a taxa Selic começa a cair. Então o seu rendimento não vai ser tão grande quanto aqueles 15% inicial. Logo você começa a aceitar um pouco mais de risco. E as pessoas começam a migrar para esses fundos imobiliários, tendo então uma ascensão deles. Isso aqui é um comportamento como se fosse adjacente, tá? Isso aqui pode acontecer igual nessa primeira parte aqui, que ele subiu e a taxa Selic também estava subindo. Talvez por uma perspectiva dela subir, decrescer no futuro. Isso daqui, o mercado em si, ele não é completamente previsível, porque senão todo mundo seria milionário, né? Mas isso aqui são artifícios que você analisa para ver as tendências, né? Para reduzir o seu risco. Você pode ver que na maioria dos casos, ele tende a comportar em modo inverso à taxa Selic. Ou seja, a taxa Selic subiu, o fundo tende a cair e estabilizar. Se a taxa Selic tiver um indicativo de queda, o fundo começa a se valorizar. Quando ele estabilizou, você pode observar que ele deu uma queda momentânea, mas essa queda momentânea pode ter outros artifícios também, tá, gente? Pode ter mercado que deu alguma crise política, tem vários fatores, né, que são os riscos de se investir num fundo imobiliário. Esse daqui só dá uma força para esses fundos subirem ou decrescerem. Existem os outros riscos que você tem que estar sempre atento e analisando. Daí com isso, quando ela continuou constante e depois ela caiu, o fundo tentou subir novamente. Mas aqui veio o risco de mercado, né, com a pandemia, e fez a maioria dos fundos caírem, mesmo a taxa Selic continuando decrescendo, né? Então isso daí dá para você ver a relação. Mas como ela caiu também, continuou decrescendo a taxa Selic, esses fundos vão tender, não é certeza, né? Porque pode ter outras crises, pode ter vários outros fatores.
vão tender a subir novamente e voltar aos patamares anteriores. Então, se você observar, a taxa de juros que é colocada pelo país, pelo Banco Central, ela impacta diretamente como que o rendimento em renda fixa e renda variável vai se comportar durante o tempo. Isso aqui eu fiz para o IFIX, mas vocês podem ver um caso bem parecido com esse do Ibovespa. O risco de vacância, né? O principal fundo que tem esse risco é o fundo de tijolo, porque ele aluga empreendimentos e imóveis. A taxa de vacância dos FIs é a porcentagem de imóveis sem inquilinos, ou seja, sem remuneração. Os imóveis que tendem a controlar esse risco vão ser imóveis que tenham inquilinos de muito longo prazo, sendo que esses inquilinos, só se eles fizerem uma revisional, né, para tentar reduzir o preço dos aluguéis. Inquilinos de difícil locomoção, como indústria, que daí a indústria não vai ficar mudando de localidade todo o tempo, né? Mas pode acontecer dessas indústrias romperem com o contrato também. E multi-inquilinos, iguais shoppings e lajes corporativas. Shoppings e lajes corporativas, eles vão ter sempre uma taxa pequena de vacância, porque shoppings, eles sempre têm ali 2, 3 lojas que no total vai estar sempre não alugadas, né? Ainda mais se estiver passando por um momento de crise, que é o risco de mercado. Daí esses podem começar a desocupar mais por causa de falência ou dificuldade das empresas ali que são os inquilinos. Aqui nós temos dois exemplos, né? Um de shopping, que você vai ter uma taxa de ocupação de 98%, mas você pode ver que sempre tem 2% de vacância, e um de galpões logísticos, né? Que é a Galog. A Galog, ela praticamente tem todo o seu arsenal aqui, todas as suas estruturas locadas. Nesse ano, em janeiro, nós tivemos que essa daqui foi rescindido o contrato. Como foi rescindido, ele teve 6% da sua receita de locação retirada. Porém, isso daí você tem que analisar nos relatórios, isso aí tem jeito de você controlar, porque ao, ao, ao momento que a gerência sabe dessa ausência ou rescisão do contrato, ela vai informar e vai informar o que, que ela está fazendo para já arranjar o inquilino. Por exemplo, esse galpão aqui elas já sabiam, então elas já estariam correndo atrás de outros inquilinos para alocar esse mesmo espaço, talvez até por um pouco mais caro e a rentabilidade melhorar. Então, o risco ele é inversamente proporcional ao que você sabe do fundo. Então, pode ser que esse daqui seja melhor, pode ser que esse seja melhor, depende do que você está acompanhando do fundo. Você também pode investir uma porcentagem nesse, outra nesse, para mitigar esse tipo de risco de vacância. Então, tem vários tipos aí de considerações que podem ser feitas. O risco de inadimplência, né? O fundo característico desse tipo de risco é o fundo de tijolo. Por quê? Porque ele faz o aluguel de lares corporativos, de shoppings, de estruturas, né, imobiliárias. Então, o risco de inadimplência, né, está associado à possibilidade dos inquilinos não pagarem ou necessitarem de reduzir os aluguéis para conseguir honrá-los. Para reduzir este risco, basta verificar para quais empresas o fundo aluga e se ele tem multi-inquilinos, né? Porque, igual a gente viu anteriormente, multi-inquilinos vai estar sempre mitigando o risco aí no todo. Se ele tem 500 inquilinos, se 2 inquilinos atrasar ou pedir para renegociar os aluguéis, isso daí vai ser reduzido, né? Vai ser dissolvido entre todos os outros inquilinos. Outro fator importante é o risco de mercado, né? Igual a pandemia, o que pode levar os inquilinos a um momento de dificuldade de não conseguir pagar o aluguel ou necessitar de uma redução do mesmo. Ou seja, a renda variável vai estar sempre associada ao risco de mercado, né? Risco de crédito. Risco de crédito, ele vai estar mais relacionado com os fundos de papel, né? O fundo de papel, ele vai estar comprando recebíveis imobiliários, letras de crédito ou CRI. Esses fundos, eles vão fazer empréstimo para outras empresas, né, de construção. Se eles fazem esse tipo de empréstimo, eles estão, igual o banco, né, está sujeito a um certo risco dele não receber ou atrasar o recebimento desse crédito que ele oferece. Para reduzir esse risco, basta verificar para quais empresas o fundo empresta, isso daí é solto em todos os relatórios dela, e a sua classificação pela agência de risco SP, Moody ou Fitch, que são as principais. Essa classificação vai de AA até a letra D, onde D vai ser a pior classificação. Vamos supor aí que um certo fundo empresta somente para empresas tipo BB, né?
Se você pega lá, por exemplo, na Standard Poor's e observa BB, ele já tem um grau médio de qualidade de crédito que é considerado aqui especulativo. Ou seja, ele já tem um risco médio atrelado a ele, mas não é igual às empresas que estão abaixo desse nível. Normalmente, no mercado, eles consideram que empresas que estão acima desse nível C aqui, que já é interessante começar a investir, e acima do nível BB, que são as padrões ouro, né? O AAA é o melhor de todos. Então você tem que verificar no qual tipo de risco que você está correndo ao investir naquele fundo. Você tem ainda que acontece o quê? Empresas que são classificadas com rates mais baixos, elas tendem a pagar mais também. Então, ou seja, a rentabilidade é maior. Só que se você for só para esses tipos de empresas e elas entrarem em processo de falência, recuperação judicial, elas podem não pagar o fundo imobiliário. E daí, menino, vai um pau para toda hora. Porém, se ele estiver emprestando só para empresas que têm grau elevado de qualidade, então ele já tem um risco menor, porém ele vai ter uma rentabilidade menor. Isso daí você tem que analisar, porque essa rentabilidade menor não quer dizer que é a menor do mercado, ele pode ser menor, pode ser maior do que a taxa Selic, por exemplo. Então, como que fica a sua carteira, né? Você tem que, se um fundo imobiliário, ele tá, maioria dos empréstimos dele, né, o fundo de papel, em empresas tipo A e alguns em tipo B, você tem um risco bem reduzido aí desse fundo imobiliário. Você tem o segundo fundo imobiliário, que já começa a ter algum empréstimo nesses. Dificilmente você vai encontrar empresas que investem em empresas dessa classificação, mas alguns existem. Eles vão ter uma rentabilidade maior, porém, ele vai ter um risco também maior do que esse. E o terceiro caso é, vamos supor que ele tem um portfólio bem igual ali, né? Ele tem empresas AAA, triplo A, né? Tem empresas triplo B e empresas triplo C. Ele já corre um risco muito maior do que as outras, porque se essas duas aqui de baixo pararem, ele vai pegar um terço do rendimento dele e cair. Mas de compensação também ele vai estar recebendo uma rentabilidade maior. Então, se você montar uma carteira, certo? Só com fundos imobiliários tipo 1 desse daqui, você está num grau de risco ali verdinho, né? Você não tem praticamente nenhum grau de risco de crédito, certo? Se você forma uma carteira com tipo 1 e tipo 2, por exemplo, coloca meio a meio, você já começa a cair ali para o tipo um pouquinho especulativo, né, mas com rentabilidade maior. E o risco ainda está bem controlado da sua carteira. Se você investe em tipo 1 e tipo 3, o seu risco já está um pouco mais abaixo, quase chegando ali numa zona de risco. Mas você ainda tem, se você considerar meio a meio, né, você ainda tem muito da sua carteira em um fundo bem conservador. Agora, se você investe somente no fundo 3, que é bem especulativo, você pode acabar, já chega na zona de risco, né, e você acaba gerando uma carteira extremamente especulativa, né? Porque esse fundo aqui ele pode gerar ali dependendo do momento econômico, igual agora da pandemia, essas empresas já passavam por um momento de dificuldade para elas entrarem em recuperação judicial e não pagar esse fundo. E logo você perder um terço do seu rendimento, não custa nada. Então, isso daí que é a formação de carteira. Isso daí vai servir para praticamente todos os tipos de análise de formação de carteira. Se você quer uma carteira mais conservadora, mesmo tanto em FIs, ou uma mais agressiva ali, especulativa. Daí você tem que saber os momentos econômicos e para isso nós temos um vídeo explicando como que você analisa isso, que está na nossa lista de curso de investimento básico ao avançado. Daí ele explica como você vê o momento econômico que nós estamos passando, e ensina a observar alguns tipos de indicadores. Isso daí, né, vale para todos os outros conjuntos. Risco de liquidez, né? Principais fundos, todos podem ter risco de liquidez, depende do quanto que você está investindo. Se você é um pequeno investidor, você tem essa vantagem sobre os fundos de investimento aí que você encontra no mercado. Porque a quantidade que você investe, vai ser difícil você encontrar um fundo ali que vai gerar para você um risco de liquidez alto. E isso nós vamos explicar por quê. A liquidez do fundo está associado à alta ou baixa chance que você tem de transformar sua cota em dinheiro, ou seja, de você vender a sua cota novamente.
Esse risco surge da dificuldade de encontrar potenciais compradores ou ativos em um prazo hábil, sem a necessidade de conceder um grande desconto. Porque se você quer vender suas cotas todas, porque você está precisando de dinheiro, ou porque você acha que aquela empresa ali não vai gerar um rendimento bom, que ela vai cair no futuro, se você quer vender rápido e você está em um fundo imobiliário com baixa liquidez, você tem um problema muito grande. Talvez você pode levar até mais de um dia, dependendo da quantidade de dinheiro, mas isso aí a gente está falando de muito dinheiro, não do pequeno investidor. Para isso, para esse tipo de risco, né, tem duas formas de reduzi-lo. Pesquisar a liquidez média diária, que eu vou dar mostrando aqui no vídeo, ou pesquisar os FIs dentro de uma carteira do IFIX, porque eles já observam se eles têm negociabilidade todos os, pelo menos 60% dos pregões. Daí já começa a ter uma noção de liquidez bacana. Aqui eu coloquei um exemplo para a gente verificar essa questão de liquidez, né? Vamos supor que você está querendo investir e você quer observar, por exemplo, a MAL 11. A MAL 11 aqui, se você observar nessa parte superior aqui, eu coloquei a parte inicial aqui que fala a quantidade de negócio que tem no dia e a segunda parte aqui, ele vai falar para a gente a média que eu coloquei de 120 dias para saber a média diária que vai ter de negociações, considerando os 120 dias que tem anterior. Se você observar, ela é dada aqui nessa parte inferior. Tá vendo os gráficos picudinhos assim, ó, subindo? Então, isso aqui vai ser os volumes diários negociados. Agora, se a gente observar lá em cima mexendo, a gente observar aqui no laranjado, a média diária desse fundo é de 8.000, 9.000 negociações. Vamos considerar 9.000. Daí, quando chega nessa época de crise, começa a ter uma oscilação muito grande, né? Você pode ver que lá subiu de 8 para 9.000 para 23.000 a média. Isso aí vai afetar no gráfico futuro, que é o gráfico do futuro em relação ao momento ápice da crise aqui, né? Que vai dar hoje, né? Hoje a gente tem 38.000, mas não é que tem 38.000, é porque está afetado por esse gráfico anterior. Então, se a gente pegar antes desse evento e observar, ela tem uma média ali de 12.000, 8.000, vamos supor que está em 10.000 então. 10.000 negociações nos 120 dias anteriores, né? Considerando diariamente essa variação. Se ele tem 10.000 e o custo dele está em R$ 89, então vamos fazer uma operação aqui, né? Você tem aqui 10.000 vezes R$ 89, né? Se você for pegar, você tem 890 mil reais que é negociados por dia, em média. 890 mil reais. Se você quiser colocar ali 890 mil reais para vender no fundo, você comprou 890 mil reais daquele fundo, você talvez não consiga vender ele em um dia, certo? Agora, se você divide isso daqui no tempo de negociação do fundo ali, né, do dia. Vamos supor que você agora quer pegar 10% desses 10.000 ali que é negociado no fundo, né? Dividido por 10, né? Daí, ou seja, vai ter 10%. Se você tem 89.000, você agora dividiu aquelas chances que você tinha de não conseguir vender tudo por 10. Ou seja, você pegou 1/10 da negociação e você sabe que você tem 10 vezes a chance de conseguir vender todas as suas cotas no dia, por causa do volume de negociação. Ou seja, você está considerando uma margem muito boa aí. Isso daqui para o pequeno investidor, muitas das vezes, é muito grande, não entra no capital dele, porque aqui você tem que ter 89.000 investido naquele fundo, para você considerar que você começa a ter um risco, certo? Então, se a gente for pensar, para o pequeno investidor, isso aqui é quase impossível de acontecer momentaneamente. É só com o passar do tempo que ele vai conseguir formar essa carteira tão alta. Então, se você pega e considera sempre esse volume analisado das negociações anteriores, e você vê o tanto que você está investindo, você consegue ver o risco de liquidez, se você vai estar assumindo mais ou menos através dos fundos. Tem fundos que têm menos ainda, igual esse fundo aqui. Se você observar em média, ele vai estar ali com 1.000 negociações, custando R$ 106. Então, 1.000 negociações custando R$ 106, você vai ter aqui 1.000 vezes
106, que vai dar 106 mil, né? Vai dar 106 mil. Agora você divide por 10, você vai ter que ter investido 10.600. 10.600 reais, você tem a 10ª parte do que é negociado no dia. Ou seja, 10.006 reais já é mais fácil de um pequeno investidor conseguir investir tudo isso dentro de um fundo imobiliário só. Então você observa que esse fundo aqui, ele, apesar de ter subido muito nos últimos tempos, ele pode apresentar um maior risco de liquidez para o seu acionista do que esse fundo anterior aqui. Isso aqui é considerando o risco de liquidez, tá? E aí tem muitos outros riscos que a gente tem que trabalhar, igual a gente está trabalhando agora, para formar uma carteira bacana, que não tenha muito risco de liquidez, não tenha risco de volatilidade, não tenha risco de outras características do fundo imobiliário, como crédito, inadimplência e tudo mais. Então é isso, né? No próximo a gente vai estar trabalhando sobre o risco de volatilidade. Obrigado.